Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer aqui as 5 perguntas que mais me fazem quando sabem que eu tenho diabetes. Aí, gente, eu anotei aqui no caderninho porque é muita pergunta que as pessoas me fazem. Aí, pra mim não esquecer as principais, eu anotei aqui pra mim falar aqui pra vocês. Então, vamos começar. A primeira pergunta que me fazem é: você não pode comer açúcar? E a resposta é sim, gente. Eu posso comer de tudo, tudo mesmo. Eu não sou proibida de comer nada, contanto que eu coma regrado, poucas quantidades e não coma direto, né? Coma ali, vamos supor, depois do almoço, que a minha endocrinologista de Brasília sempre me recomendou, depois que eu termino de almoçar, eu posso comer uma pequena quantidade de doce. Eu gosto muito de chocolate, então posso comer uma pequena quantidade de chocolate, né? E faço a glicemia antes, né? Pra saber quanto tá. Peso o que vou comer e jogo naquele aplicativozinho que eu mostrei pra vocês, que é pra eu poder tomar a insulina corretamente e nem ter um pico de glicose, que é a hiperglicemia. Ela fica muito alta, pra quem não sabe, né? E nem deixar ela cair, que é a hipoglicemia, que ela baixa, né? Fica baixa, fica ali estável. A segunda pergunta é: e você pode comer isso tendo diabetes? eu escuto muito essa pergunta até hoje, depois de grande já, né? Tem muita gente que às vezes eu tô no aniversário comendo alguma coisa, ou eu tô, sabe, em algum lugar, até aqui em casa mesmo, às vezes alguém vê eu comendo e faz a pergunta: olha, Ludmilla, você tá comendo isso aí, você pode comer? É como eu sempre falo, eu nunca fui proibida de comer nada. As minhas médicas, que a minha primeira endocrinologista e a segunda, é porque eu só passei por mão de 2 endocrinologistas em toda a minha vida, desde que eu descobri o diabetes, né? Inclusive, agora eu não estou sendo atendida por uma especialista, estou sendo atendida por uma clínica geral e eu tenho que ser atendida, né? Essa é a história para outro vídeo, deixa pra depois. Enfim, e minhas nutricionistas, né? Elas nunca falaram: olha, Ludmilla, é o seguinte, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Não, elas sempre falaram: Ludmilla, você é livre, você pode comer de tudo, porém, você coma em pouca quantidade, você diminua. Vamos supor, você quer comer um docinho após o almoço, tira um pouquinho de arroz, bote mais feijão. E quando você terminar de almoçar, você pode comer, acrescentar um docinho para você tirar o gosto. Então, eu sou muito apaixonada por chocolate. Então, depois do almoço, eu como um pouquinho de chocolate. Não é todo dia que eu como também, né? É mais assim, como hoje, aí 2 dias, 3 sem comer, depois eu como de novo. E assim eu vou fazendo. Esses dias eu tava vendo um vídeo, aí nos comentários do vídeo eu vi uma pessoa falando bem assim: se tem uma coisa que me deixa com raiva e chateada é quando as pessoas me perguntam se eu posso comer isso, se eu posso fazer aquilo. Aí eu parei pra analisar. Eu não me chateio não, gente, se a pessoa me pergunta isso. Eu acho graça, acho muito engraçado assim, o jeitinho das pessoas me perguntarem as coisas, porque eu vejo que é preocupação genuína, né? Elas não entendem como eu faço o meu tratamento, como eu me cuido, e elas têm a preocupação de me perguntar se eu posso estar comendo aquilo ali. Então, eu explico da melhor forma possível, faço brincadeiras, porque eu sou muito brincalhona também, eu gosto de brincar, achar graça. Enfim, eu respondo da melhor forma possível que sim, que sou livre para comer o que quero, o que tenho vontade, porém, com moderação, né? Pisando o pezinho ali no freio e não tenho restrição nenhuma para isso, sabe? A terceira pergunta que sempre me fazem depois que eu cresci é: mulher diabética pode ser mãe? E a resposta é sim, gente, contanto
que a gente esteja com tudo controlado, principalmente a hemoglobina glicada, que ela tem que estar ali estável, 6,5 por aí. Ela estando controlada, a glicemia estando controladinha, dando boa sempre, a gente pode sim ser mãe. E não tem, acho que assim, a preocupação tem para toda mulher que engravida, né? Mas assim, preocupação que ele tem controlando ponta de dedo, que é fazer a glicemia, né? Alimentação saudável, atividade física, que é coisa que já tá no nosso dia a dia, né? Que a gente tem que fazer. E acompanhamento médico, né? Que não é só com o pré-natal que faz. Você tem que ter o acompanhamento médico com a especialista, que é a endocrinologista, a nutricionista, é uma equipe que tá ali, né? Para ajudar, para fazer, para conduzir nos melhores caminhos, vamos dizer assim, né? E fora isso, dando tudo ok, pode sim, nada que impeça não. Quarta pergunta que me fazem muito. Você só come saudável? Não, gente, eu como muita besteira também. Inclusive, é uma coisa que eu já levei vários puxões de orelha, porque eu gosto muito de comer besteirinha. Gente, eu tenho um paladar infantil até hoje. Eu gosto de comer muita besteira. Só que assim, eu como... Hoje em dia, depois que eu cresci, que eu comecei a me cuidar, porque até quando eu era pequena, quem cuidava de mim, aplicava minha insulina, furava meu dedo, fazia tudo por mim, era a minha mãe, né? Minha mãe e meu pai, mas a minha mãe que fazia essa parte, meu pai precisava trabalhar, então ela cuidava mais de mim, né? Nesses termos, assim, né? De furar meu dedo na hora que eu vou comer, essas coisas, né? Eu comia muita coisa. Eu comia escondido também, gente. Às vezes a minha mãe brigava comigo. Mas assim, na minha mente de criança, eu era comum como qualquer outra criança, tá entendendo? Não tinha essa diferencinha ali que eu não podia comer, né? Mas aí eu fui crescendo, minhas médicas sempre conversando comigo, me ensinando, né? As coisas, assim como meu pai e minha mãe. Eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, né, de pessoas que me amam, que querem meu bem, né, que sempre me dava assim, não era bronca. Hoje em dia, depois que eu cresci, eu olhei, passei a ver que não era bronca que as pessoas estavam me dando, era só conselhos que, pelo meu bem, né, que por elas gostarem muito de mim, elas estavam me dando, né. Olha, minha médica maravilhosa. Quando eu saí lá de Brasília, que eu já estava há um bom tempo sendo atendida por ela, cansei dela. Eu não tô brigando com você, eu não tô te dando bronca, eu só tô cuidando de você. É maravilhosa, uma pessoa assim, incrível, minha médica de lá, sabe? Saudades de ser consultada por ela. Ela sempre foi aquela médica assim, no dia que eu precisava de puxão de orelha, ela dava. Mas também, quando eu merecia um parabéns, nossa, era uma festa. Parecia que eu tinha conquistado, assim, um mundo. E ela... Nossa, maravilhosa. Enfim, eu como bastante saudável. Eu amo, inclusive, eu amo comer saudável. Eu amo comer saudável. Gosto de comer as besteirinhas? Eu gosto. Aí, quando eu tenho vontade de comer uma coisinha assim, eu como. Porém, né? Pouquinho, não exagerando. Eu só tenho uma coisa, que eu tenho que pisar o pé no freio, porque se deixar, eu como. Vocês já comeram rosca húngara? É uma delícia. E a diet eu não acho tão gostosa que nem a normal. Mas aí eu tenho que botar o pé no freio, porque meu pai faz umas, gente, ó, só o pitel. Gostosa demais. Aí eu tenho que botar meu pé no freio, porque de todos os doces que eu amo comer, ela é um assim que eu não consigo me controlar quando eu como, porque é uma delícia. Vai coco, açúcar. Eu sou uma formiga, gente. Minha mãe briga comigo direto, porque eu gosto de comer muito açúcar. E eu não posso estar exagerando, né? Assim, não é que eu não posso exagerar. Eu falei certo, né? Eu pensei que eu tinha errado. Enfim, gente, é isso. Quinta pergunta que me fazem. Você toma insulina também?
Sim, gente, eu tomo. Eu sou insulino-dependente desde o dia que descobri que tenho diabetes tipo 1. Eu tomo insulina todo santo dia. Hoje em dia, ó, eu tomo no café da manhã. Se eu for lanchar 10 horas da manhã, eu tomo. Almoço eu tomo. Lanche da tarde eu tomo. Jantar eu tomo 2. E se eu for fazer a ceia da noite, eu tomo. Então, eu tomo 7 vezes insulina durante o dia. E queria dizer para vocês aqui também que nós estamos no Novembro Azul, que o Novembro Azul não é somente pro combate que fala, conscientização do câncer de próstata, é também o mês da diabetes, né? Do Dia Mundial do Diabetes, que é dia 14 desse mês, se eu não me engano. Eu vou deixar passando aqui pra vocês o dia certinho, tá? Conscientização, gente. Fazer exames regulares, pra quem tem, pra quem não tem. Pra quem não tem, eu aconselho, né, pedir um exame pra ver como é que tá, se tá tudo controlado, se tá tudo certinho. Pra quem tem exames regulares que não são pedidos, continuar fazendo ponta de dedo, cuidando, tomando os remédios certinho na hora certa, que isso conta muito. Continuar comendo saudável, fazendo as coisas tudo certinho, né? Que diabetes não é um bicho de 7 cabeças, embora A gente ache no dia a dia que seja. E... Ô, gente, tem hora que eu vou falar as coisas, me dá um branco, eu tô ficando velha. E isso aí, é porque assim, gente, eu falo que é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil a gente falar pra cuidar, pra tratar e tudo. Mas no dia a dia que a gente vai... Olha, tem hora que falta paciência. Tem hora que a gente chuta o balde, depois pega o balde e chuta o balde, pega, vai ficando aquela coisa. A gente fica, às vezes assim, a gente cansa. Todo dia é uma furada, todo dia é uma coisa. Aquilo ali, gente, olha, só pra quem passa sabe do que eu tô falando. Mas a gente tem que levar a vida com leveza, né, com amor. Sempre respirar fundo quando a gente precisar, né? Tem dias que são fáceis, tem dias que é mil maravilhas, mas tem dias que são difíceis, tem dias que a gente olha assim, dá vontade de desistir, porque não é brincadeira, pra quem tem diabetes aí sabe do que eu tô falando. Mas Deus vai dando força, coragem e ânimo pra gente, a gente vai vencendo devagarzinho, né? Diabetes é assim, gente. Tem muita gente que tem preconceito ainda hoje. Eu cresci, gente. Eu nunca fui uma pessoa que eu gostei muito de falar dessa minha condição para as pessoas, porque eu já sofri muito preconceito com isso. Porque tem gente que acha que, eu toquei na pessoa, eu passei diabetes para ela, sabe? E é um pouco difícil eu estar vindo aqui, né, para gravar assim para vocês falando. Eu levo com humor hoje em dia, mas lá atrás foi algo que foram coisas que me deixaram muito chateadas, muito fechada. Eu sou uma pessoa fechada por situações que eu passei lá atrás em relação a isso. Então eu acabei me tornando uma pessoa assim mais fechada, sabe? Não é pra todo mundo que eu conto que tenho diabetes, não é pra todo mundo que eu comento as coisas, sabe? E tá sentada aqui hoje, dando esse passo aqui grande, que é estar gravando aqui pra vocês e falando, pra mim é uma das maiores conquistas que eu já fiz nesse ano aqui, né? E durante maior parte da minha vida, porque é um assunto que quanto mais eu fui crescendo e vendo as coisas, é um assunto que eu sempre fui deixando de lado, guardando por coisas que eu passei, sabe? Mas tá aqui hoje é um passo muito grande que eu tô dando aqui na minha vida, né? Pra falar pra vocês sobre diabetes. Gente, diabetes, conscientização nossa que tem pra gente se cuidar, se amar, né? Se a gente se ama, a gente se cuida. A gente
sempre tá fazendo as coisas certinhas, né? Para que a gente tenha uma vida longa e uma boa vida, né? Que se a gente cuidar, o diabetes, se a gente não cuidar, só prejudica a nós que temos. Não vai prejudicar as outras pessoas. Prejudica sim, porque quem ama a gente sente, né? Mas se eu tocar em alguém ou quem tem diabetes tocar em alguém, não passa pra ninguém. Ainda hoje eu já vi, né, gente falando que o diabetes é uma pessoa que tem tocar, passa pra pessoa. Então não acontece isso, meu anjo. Se você ficou, foi pela vontade de Deus, não porque alguém que tenha te tocou, sabe? Então, as pessoas também têm que ter consciência do que falam, porque muitas vezes a sua palavra machuca alguém. E é um machucar que a pessoa acaba se fechando, né? Se chateando. Enfim. Ter cuidado com o que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque tem coisas que trazem dores para uma vida inteira. Para mim, assim, como eu disse, tá gravando aqui hoje, é um grande passo que eu tô dando na minha vida, porque eu sempre nunca gostei de falar sobre isso com pessoas que não sabem, né, que eu tenho. Porque a gente não tem a placa escrita aqui, né? Sou DM1. Ui, gente, quase que eu derrubo vocês sem querer. Desculpe. Aí, a gente não tem uma placa informando o que tem, né? Então, tem gente que sabe, porque conhece, né, a trajetória. Quando tem muita gente hoje em dia que sabe que eu tenho, porque assim, é família, é amigo, né? Acompanhou, né? A minha trajetória, né? Acompanhou o que aconteceu comigo e tudo. Mas, olha, na época de escola eu ficava muito chateada com minha mãe, porque eu não queria dizer pra ninguém, e ela ia e falava. Tinha gente que se afastava de mim, tinha gente que, sabe, parece que tinha um medo assim, Mãe, por favor, não fala. Hoje eu percebo, assim, depois de grande, a gente para pra prestar atenção nas coisas, né? Hoje eu percebo que o erro não foi da minha mãe dizer, mas sim meu em querer esconder, porque quem realmente gosta de mim continua na minha vida, né? Se afastou é porque não gostava. Mas enfim, gente, ficamos aí com, né, com o aprendizado da gente respeitar as condições, né, das pessoas, aprender a nos cuidar, essencial. Isso aqui não é só para quem tem diabetes que tem que saber se cuidar, é para todo mundo, né? A gente aprender também a ter cuidado com as palavras que a gente fala para as pessoas, porque elas trazem traumas, machucam e causam muitas coisas na vida de uma pessoa, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o like aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E conta aí pra quem tem diabetes também, como foi que vocês descobriram. Depois eu vou vir trazer o meu testemunho de vida aqui pra vocês, como foi que eu descobri também. Eu não. Minha mãe descobriu, porque na época minha mãe e meu pai descobriram, porque na época eu era criança, não entendia nada. É isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!